Porque se faz necessidade de ter uma holding? Porque quem não tem vida eterna não deve ter bens em seus nomes, seu nome. No caso, vocês, eu, todos nós vamos morrer. E o patrimônio vai ficar. E o patrimônio vai ficar. Aí seus herdeiros, seus filhos vão ficar naquela confusão que a gente já sabe, né? Aquela briga que, no final, quando o dinheiro vem, está na frente de todo mundo, aí começa a confusão grande. Todo mundo dando na cara de todo mundo. Essa situação aí que a gente já imagina, né? A confusão por causa do dinheiro. Então, assim, quando você faz esse planejamento através de holding familiar, você já deixa tudo isso organizado, tudo isso tranquilo. Eu estou falando somente na parte de sucessão patrimonial, sem contar nesses benefícios que o Pablo falou, que são os benefícios de proteção aos bens da família quando eles são atingidos por uma ação judicial dentro da empresa que você hoje atua. Certo? Quando você faz a holding familiar, você já faz ali a composição, teoricamente, você coloca a empresa em nome do dono do patrimônio, que seria, no caso, os patriarcas, colocar em nome deles, e depois coloca os filhos na empresa, né? Então, assim, você nunca vai perder o controle, da empresa, independente de você já fazer essa integralização e colocar as pessoas, seus filhos ou seus herdeiros, não é necessário ser filho, é quem você quer deixar seu patrimônio. Quem quer deixar o patrimônio, você consegue colocar e não ter problema. Eu vou tentar fazer uma analogiazinha aqui para explicar a vocês como é que funciona. Nesse caso, que é o modelo mais básico que a gente vai explicar aqui, que é como se fosse somente uma empresa aberta, porque, na verdade, holding, quando você fala holding, o pessoal pensa que é apenas um CNPJ aberto. Mas é cada situação, é cada caso. A gente tem que analisar a vida de cada um para saber a melhor maneira de se fazer esse sistema, que, na verdade, não é um CNPJ, e sim uma composição de vários CNPJ, independente do que vocês tenham. Exemplo, eu tenho imóveis e quero depois locar esses imóveis, como é que eu vou fazer? Você não pode locar pela holding, você tem que criar uma célula operacional. Então, assim, são várias situações que eu volto a dizer, dependendo de acordo com cada um. Então, aqui a gente vai falar do modelo básico, só para vocês entenderem o tamanho da economia que, no caso, a família teria e não teria problema mais com o inventário no final do processo de sucessão. É um sistema cofre, esse cofre que a gente chama é uma empresa que vai ser o mecanismo de gatilho e manutenção de titulares do patrimônio, que é o que eu já tinha falado para vocês. O que será feito para implementar o sistema de holding familiar? Célula cofre, que é o que eu tinha falado, a transferência do patrimônio, o planejamento sucessório, vou adiantar que são coisas que eu já falei. Pronto, vamos lá, o modelo básico. Lembra que eu lhe falei que a gente falava da questão de célula cofre. A célula cofre é aquela empresa única inicial que a gente vai fazer. A gente vai colocar o patrimônio aqui dentro dela. A gente está abrindo uma célula cofre e essa célula, na teoria, ela não pode ser movimentada de forma alguma. Não pode ter uma movimentação de receitas dentro dela, porque aí você acaba perdendo os benefícios tributários que você vai ter, que eu vou mostrar na frente um pouco. A célula cofre se abre, você coloca os bens da família, que, na verdade, você que é o dono, eu que sou o dono da empresa, vou fazer comigo aqui uma analogia, eu que sou o dono da empresa, coloco os bens dentro da célula cofre, certo? Bora. Tá passando, não. Pronto, os titulares de patrimônio colocam, está voltando de novo? Não, voltou. Pronto, os titulares de patrimônio colocam os bens dentro da célula cofre, depois ele faz a sucessão, coloca os sucessores dentro através de transferência de doação dentro da própria empresa, certo? Agora os sucessores eles entram, lá no caso vai estar, no caso estou eu lá dentro, com os bens da empresa, da família, aliás, com os bens da família, depois entram os meus filhos e eu vou ter que sair dessa sociedade. Eu vou ficar lá embaixo como sócio administrador, porque eu não vou perder o direito de usufruir dos bens. E vou passar para os filhos. Sueli, por que não coloca esses bens em nome dos filhos? Logo, direto. Se os filhos for de menor, por exemplo, você não pode vender um bem se seu filho for de menor. Você tem que ficar sempre na mão dele ali. Se seu filho tiver um caixão de um casamento, alguma situação, você é tudo na mão do filho, ninguém sabe quem é que vai vir. Você perde o controle total. Então, nesse caso, os bens vão ficar lá dentro em nome dos filhos e você vai ficar com controle. Então, nada de você vai perder o controle de forma nenhuma.
Aqui eu estou fazendo uma formatação patrimonial para mostrar a vocês como é que seria na economia tributária. A gente está falando mais na economia tributária nesse caso aqui. Quando você vai fazer vamos dizer assim, uma análise de um sistema para poder fazer um sistema de holding, você começa fazendo essa composição aqui. Você pede a pessoa para preencher de acordo com o IRPF, é imposto de renda, de acordo com o imposto de renda da pessoa física, que está lá, certo? Nesse caso aqui que eu coloquei, essa família tinha esses imóveis e coloquei outro investimento lá embaixo para mostrar que não tinha só imóveis, poderia aqui embaixo ter outras coisas. Coloquei mais 3 milhões. Então, o valor que estava no imposto de renda era 4 milhões e 300. Porém, o valor de mercado é 9 milhões e 150. Agora, vamos para frente para mostrar a vocês agora a economia que isso aqui vai dar e a segurança. Quando está na DIF lá, na DIRPF, que é a Declaração de Imposto de Renda, a gente consegue fazer uma integralização, que a gente chama de capital, de acordo com a Constituição Federal, que tem uma imunidade tributária concedida para esse caso. A gente consegue colocar os bens de acordo com o valor que está no seu imposto de renda para dentro da empresa, desde que a empresa não tenha atividades de venda de imóveis. Então, a gente coloca os bens dentro da empresa e consegue uma imunidade tributária, que aí vai ser o gatilho principal para a gente poder ter uma economia, se, no caso, fosse fazer pela forma normal. Então, vamos lá. Pelo inventário, aquele mesmo patrimônio lá, pelo valor de mercado, aliás, o mesmo patrimônio, ele seria 9 milhões e 150. E pelo imposto de renda, seria 4.300, que é o que acontece muito, né? Quando você compra um imóvel ali, você compra com valor mais baixo, você declara com aquele valor ali, então sempre no imposto de renda está mais barato. E esse caso, daqui a 10, 15 anos, quando você for fazer a transação, o valor vai estar bem diferente. Se nesse caso do inventário fosse fazer um custo do inventário para fazer essa situação, vamos ter só uma base aqui para vocês terem uma noção. Cartório, a gente pegou só esses pontos aí para ter uma noção. Lembrando que esses honorários aqui dos advogados, eles podem oscilar de 5 a 10. Então, assim, colocou pelo valor mínimo aqui. Então, numa situação que você tem lá 9 milhões e 150 de patrimônio, no caso de uma morte de um familiar que for fazer essa sucessão, você vai ter que pagar, você teria que pagar 1.231.250 por baixo nisso aí, certo? Por baixo. E lembrando que esse valor você tem que pagar à vista. Imagine, a família, cadê o dinheiro para pagar isso aí? Olha o patrimônio, onde é que ele vai ser já dilapidado disso aí? 1.231.250, um cálculo básico que pode oscilar para mais ou para menos, certo? Esse imposto aqui é o imposto de doação, esse de baixo, que é o que realmente vai incidir na hora de fazer a transferência. Então, olha o tamanho do gasto que ia ter. Agora, vamos